Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Graça e paz, seja muito bem-vinda à nossa live aqui devocional nessa quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Para quem não me conhece, eu sou Lidiane Rosa, eu sou escritora, mentora de mulheres cristãs e estou aqui, falando de Maringá, no Paraná, fazendo essa live para vocês, live do livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro de Romanos juntas. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Comenta aí se vocês estão ouvindo, porque comentaram aqui, a Nana comentou que tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Tá com som? Confirma aí pra mim nos comentários, por favor. A Meire tá ouvindo. Glória a Deus, tá normal. Obrigada, Solange. Glória a Deus. Então, ótimo. A Vanessa também diz que tá ouvindo. Então, tá tudo certo. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos continuar, tá? A nossa live, tá? A nossa série de lives no livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro de Romanos. Então, você já abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 2, tá? Pra gente continuar a nossa leitura de hoje, tá bom? A minha Bíblia é uma NVT, tá? Uma nova versão transformadora. É essa versão que eu vou ler com vocês, tá? Mas também quero fazer uma comparação com a ARA. Porque eu gosto de comparar versões, porque às vezes não fica claro numa versão, a gente compara com outra e a gente entende melhor a mensagem do autor, o que ele quis dizer com aquela passagem, tá bom? Por isso que eu sempre indico pra vocês ter várias versões, né? Ou ter aquele aplicativo da Bíblia que tem várias versões, porque aí você pode ir comparando. E isso ajuda também no entendimento e na interpretação da palavra, tá bom? Eu falei pra você que eu tô falando de Maringá e eu quero saber de você, da onde você está me assistindo, da onde você tá me acompanhando. Comenta aqui nos comentários, porque eu quero me alegrar com o alcance da página e quero me alegrar com você e te dar um bom dia especial. Nós iniciamos na segunda-feira essa série do livro de Romanos. Se você não assistiu, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, não tem problema, tá bom? Nós temos a live salva lá no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você tem já a primeira live de Romanos e você tem uma série de lives lá salvas que nós fazemos aqui no Instagram e eu sempre envio depois a live gravada no YouTube. Então já aproveita, entra no YouTube, tá? Segue o nosso canal, se inscreve lá, né? Compartilha esse canal e lá você tem muito conteúdo gratuito para você aprender mais sobre a palavra de Deus, fazer o seu devocional e crescer, tá bom? No seu relacionamento com Deus. A Nana de Eusébio Ceará, bom dia, Nana. Raquel do Acre, uau, bom dia, Raquel, graça e paz. Patrícia de Novo Brasilândia, Rondônia, seja bem-vinda, Patrícia, que bom ter você. A Bíblias Personalizadas, Jéssica de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Eu já conversei com você, não conversei já, Jéssica, no direct? Eu tenho a impressão que eu já conheço você, ou não? Eu lembro que eu conversei com uma Jéssica há muito tempo atrás. Josiele de São Luís, seja bem-vinda. Josiele, bom dia pra você. A Meire, sempre presente, de Russa, Ceará. Um beijo pra você, Meire. Solange de São Paulo, capital. Sejam todas muito bem-vindas. Que bom ter vocês aqui comigo. A Paola também, eu conheço esse rostinho. Bom dia, do Rio de Janeiro. Tânia do Mato Grosso do Sul. Valdelice, bom dia de São Paulo, bom dia. Sim, a Jéssica falou, já conversamos sim, Lindy, eu lembro de você, Jéssica. Ediran, bom dia da Bahia, seja muito bem-vinda, querida. A Lila Lima de Vitória, Espírito Santo, glória a Deus. Mulheres de todo o Brasil aqui, de vários cantos do Brasil, aqui, que bom, né, que essa plataforma nos conecta e a gente pode estar juntas. A Simone de Fortaleza, a Lúcia de Pernambuco, bom dia. A Anália
de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Lohanes também tá aqui, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas, que bom ter a companhia de vocês aqui. E eu quero convidar todas vocês que me acompanham sempre, aquelas que são a primeira vez aqui nessa live, para você estar comigo toda segunda, quarta e sexta-feira às 10 horas da manhã, para nós estarmos juntas lendo a Bíblia, lendo as Escrituras. Agora nós estamos lendo então o livro de Romanos e eu já vou começar a leitura para a live não ficar muito extensa, tá bom? Bom dia para Nália de Fronteira, Argentina, seja muito bem-vinda. E a Líbia Alves de Belém do Pará, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Fico muito feliz de saber, né, dessa diversidade, né, de localidades e de mulheres do Brasil todo estando aqui comigo, conectadas. 40 mulheres na live. Às vezes a gente pode pensar, 40 é um número pequeno. Não é. Imagina uma sala com 40 mulheres às 10 horas da manhã com a Bíblia aberta para estudar a palavra de Deus. É isso que está acontecendo aqui agora. A gente tem cerca de 40 mulheres aqui para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. É uma sala cheia de mulheres, uma reunião cheia de mulheres sedentas pela palavra. Eu dou glória a Deus por isso, muito obrigada. Dou glória a Deus por cada vida que se conecta aqui. Amém? Vamos lá então começar a ler. Nós vamos ler o capítulo 2. Só para lembrar para vocês, no capítulo 1 de Romanos, Paulo apresenta o mundo pagão, né? Ele apresenta a vida das pessoas que vivem em prol dos seus próprios interesses. Então, lá em Romanos 1, nós lemos que Paulo fala que pessoas que conhecem a Deus, mas rejeitam a Deus, vivem de acordo com seus próprios interesses egoístas e são escravos do pecado, né? Apesar de conhecerem, terem a oportunidade de conhecerem a verdade, preferem viver na mentira, né? E para essas pessoas não existe salvação, né? Porque elas rejeitaram a Deus, elas, né, preferiram viver de acordo com seus desejos, com seus interesses e não de acordo com a vontade de Deus. Elas não se preocupam, né, em viver para agradar ao Senhor, mas apenas para se satisfazer. E isso é muito atual, né? Isso é muito real e a gente vê e a gente pode também cair nesse engano. Existe uma frase muito famosa que é: se te faz feliz, tá tudo bem, né? E o autor dessa frase é Satanás. E é realmente essa ideia de que eu preciso ser feliz a todo custo. A todo custo, eu preciso fazer aquilo que me satisfaz a todo custo, não importando se isso tá certo, se isso tá errado, se isso agrada ou não ao Senhor. E essa liberdade que o Senhor nos trouxe, essa libertação que Jesus conquistou para nós na cruz, não é uma libertação para fazer o que quiser da sua vida. Então muitas pessoas caem nesse engano de achar que nós vivemos na dispensação da graça, e porque Deus é misericordioso e bondoso, eu posso viver conforme eu quero, conforme os meus interesses, sem me preocupar com o que é certo ou errado, ou sem me preocupar se eu estou prejudicando o próximo, sem se preocupar se eu estou desagradando a Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Jesus já pagou o preço na cruz. E não é assim, né? A bondade de Deus, ela está em nos levar ao arrependimento. E é a partir do arrependimento que nós alcançamos o perdão do Senhor. E aí sim nós somos libertas. Libertas do quê? Da condenação do pecado. E libertas de nós mesmos, né? Uma pessoa que ela vive em prol de se autossatisfazer, ela é uma pessoa escrava. Escrava das suas emoções, escrava dos seus desejos. Uma pessoa que vive em pecado, ela não é livre. Ela tem a falsa sensação de estar livre, mas ela não é livre porque ela é escrava do pecado. Ela é escrava dela mesma, dos seus desejos. Ela não consegue, ela não vai alcançar a felicidade. Nós sabemos disso. Uma pessoa escrava do pecado, ela nunca vai alcançar a felicidade, ela nunca vai alcançar uma vida plena, porque ela sempre vai estar naquela busca interminável, infinita por mais e mais e mais. E nós sabemos que a fonte de águas vivas, né, aquela fonte que mata a sede da alma,
é Jesus Cristo, e só nele teremos uma vida plena, satisfeita, feliz e em paz com Jesus Cristo. Então, Paulo, no capítulo 1, nós vemos que ele deu todo esse panorama do que é ser um pagão, do que é viver em pecado, né? Dos prejuízos do pecado. E agora, no capítulo 2, ele se dirige aos judeus. Porque eles falam assim, os pagãos que vivem em pecado estão errados. Mas os judeus também não podem, né? Os judeus que julgam os gentios também estavam errados. Eles não poderiam julgar os gentios, né? Por se considerarem um povo escolhido, um povo separado por Deus. E esse capítulo 2, Paulo se dirige especificamente aos judeus daquela época, aos judeus convertidos ao cristianismo, corrigindo a conduta deles também em relação ao julgamento, em relação à forma como eles enxergavam os gentios e como eles tratavam os gentios. Amém? Então vamos começar então a nossa leitura, tá? Capítulo 2, na minha Bíblia, que é uma NVT, o título é O Julgamento de Deus, tá bom? Então vamos lá. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Quais indivíduos ele está falando? Os indivíduos que ele citou no capítulo 1. Aqueles que estão entregues ao pecado. Mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Então olha só que importante isso daqui. Paulo diz assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Eu vou ler esse mesmo versículo na versão ARA, para você ter mais clareza do que Paulo quer dizer aqui, tá? Na RA fala assim: portanto, é inexcusável quando julgas. Quando você julga, você não tem desculpa. Ó homem, quem quer que sejas, porque condena a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que quando nós julgamos o outro, nós estamos condenando a nós mesmas, né? Porque nós enxergamos nos outros aquilo que existe dentro de nós também. Então, preste atenção no seu julgamento. Como você tem julgado as pessoas? Por quê? Qual que é o problema do julgamento? O problema do julgamento é que quando a gente julga alguém, automaticamente a gente se sente superior a ela. Se você julga aquela pessoa, você automaticamente está se sentindo superior a ela. Nós devemos sim alertar as pessoas em relação aos seus erros, em relação aos seus pecados, mas não podemos julgá-las. Porque quando nós julgamos os outros, nós condenamos a nós mesmos. Porque nós também temos as nossas falhas, nós também temos o nosso espinho da carne. Então, cuidado com o seu julgamento. E geralmente, quando nós julgamos alguém, não é porque nós estamos enxergando nela algo que existe dentro de nós mesmos, né? Algo que está aqui dentro de nós e que também precisa ser corrigido. Então, preste atenção nos seus julgamentos. Aquelas pessoas que você julga, que você tem julgado, o seu julgamento, ele fala muito mais sobre você, sobre como está o seu coração, do que o outro. Então, quando você julga o outro, você está falando sobre você, muito mais sobre você do que do outro. Porque quando a gente julga o outro, a gente se coloca na soberba, né? A gente olha o outro com um olhar de superioridade. E isso também está errado. E Paulo está dizendo, isso daqui também está errado. Quando você julga o outro, você se coloca, você está se condenando a si mesmo. E olha só, que interessante, o comentário que tem aqui na minha outra Bíblia é a Bíblia da Mulher Virtuosa, tá? Então eu tô aqui aberta com uma NVT, que é uma Bíblia Anote, e eu tenho outra aqui que é a Bíblia da Mulher Virtuosa, que tem comentários. E eu até grifei esse comentário para ler para vocês, porque eu achei muito interessante, porque fala assim, ó: tendo apresentado o quadro do mundo pagão, no capítulo 1, né? O apóstolo passa a expor a situação dos judeus que se consideravam protegidos por Deus e por isso não sujeitos à condenação. No entanto, ao julgarem os gentios, colocavam-se sob julgamento, pois fazem as mesmas coisas. Então aqui ele está confrontando a hipocrisia.
né? Então, os judeus, por se considerarem um povo escolhido por Deus, eles achavam que eles estavam isentos de julgamento, né? Então, eles poderiam fazer o que eles quisessem porque eles eram o povo escolhido de Deus. E aqui Paulo tá falando, não é bem assim, não. Quando vocês julgam os gentios, vocês estão condenando a vocês mesmos, porque vocês praticam as mesmas coisas que eles, né? Mas acham que estão isentos da condenação simplesmente por conta da nacionalidade. E o que Paulo vai falar aqui é que a nacionalidade deles não vai salvá-los, se eles realmente não tiverem uma vida justa diante de Deus, ok? Vamos continuar lendo aqui no versículo 2. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Então aqui Paulo está falando, não pense você, né, porque você está julgando o outro, que você está livre também. Ou seja, mulher, um erro não justifica outro erro, né? Então, às vezes, a gente pensa assim que nós podemos errar porque o outro errou primeiro. E um erro não justifica outro. Não pense que você estará livre porque o outro errou. Mas você está julgando e o seu julgamento também é um erro. Então, cuidado com as suas reações, cuidado com a forma como você lida com o outro, a forma como você olha para o outro. Esse olhar precisa ser um olhar de misericórdia, de bondade, de compaixão e nunca de julgamento. Como eu disse, nós devemos sim alertar as pessoas sobre o caminho da salvação, mas não podemos julgá-las no nosso coração, nos sentindo superiores a elas pelo simples fato de nós sermos cristãs. Então, porque eu sou cristã, eu me considero uma mulher melhor do que as outras mulheres? Não! Lógico que não, porque se eu estiver me considerando superior a outras mulheres que não são cristãs, que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus, né, eu estarei caindo em pecado também, porque eu estarei sendo soberba. E esse julgamento, e eu não posso pensar que eu tô livre do julgamento, que eu tô livre da justiça de Deus, por conta disso, pelo simples fato de ter esse título de cristã, né? Não! Por quê? Porque eu também estarei cometendo pecado, eu também estarei errando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que é importante olhar para nós mesmas, para dentro do nosso coração antes de olhar para o outro, né? Porque talvez você olhe para uma mulher e você julgue ela pela forma que ela se veste, pela forma que ela se comporta, pelos hábitos que ela tem da vida dela, né? Mas se nós olharmos para o nosso passado, né, nós também não já fomos assim também? Se a gente olhar para o nosso passado, quantos erros a gente já cometeu também quando nós vivíamos na ignorância, quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, antes de nos rendermos, antes de conhecermos esse amor que preenche o nosso ser, né, que leva toda a carência, né, toda a insatisfação, todo vazio do nosso coração. Como que era o nosso comportamento? Eu vou falar pra vocês como que era o meu comportamento. Eu fui uma jovem que gostava de mostrar o corpo. E eu falo isso e gosto, tenho vergonha? Tenho vergonha. Mas eu ia pra faculdade vestida com blusinha mostrando o umbigo. Por quê? Porque eu não conhecia Cristo. Eu era carente. E eu tinha necessidade de chamar atenção. Então aquela falta de roupa mostrava, na verdade, uma falta dentro do meu coração. Porque eu queria chamar a atenção. E aí depois, né, muito tempo depois, porque eu já conheci Jesus quando eu estava casada, né? Eu fui conhecer Jesus, eu tinha 24 anos, eu já era casada. Aí eu entendi
né? Que eu não precisava me esforçar para ganhar a afeição de alguém, porque Jesus já tinha decidido me amar, eu já tinha o maior amor do mundo pela minha vida. Eu já era extremamente amada e eu sempre fui extremamente amada. E essa verdade me libertou e me libertou de mim mesma. Me libertou de mim mesma e dessa necessidade de chamar a atenção, de atrair atenção pela minha aparência. E as coisas foram mudando. E isso foi alguém que apontou o dedo para mim e disse que eu tinha que mudar? Não, foi o próprio Espírito Santo que foi me convencendo. Que foi falando, isso aqui não é pra você, isso aqui você não deve fazer mais. Então é algo, quando a gente tem um relacionamento com Deus, é algo tão natural. A gente vai crescendo na fé e a gente vai crescendo e se aprofundando nesse relacionamento, e o próprio Espírito Santo vai nos convencendo daquilo que não cabe mais, daquilo que não é lícito, né? Que não é lícito mais, que não convém, aliás, que não convém mais para nós. E é algo natural. E porque hoje eu tenho outra mentalidade, eu tenho outro comportamento, isso me dá o direito de olhar para outra mulher e julgá-la por conta do comportamento dela? Não me dá o direito de julgá-la. Eu posso talvez alertá-la, se ela me der a abertura, sim, eu posso. Se ela tiver interesse de aprender comigo, eu posso sim, eu devo, na verdade, alertá-la, mas nunca julgá-la no meu coração, porque se eu julgar no meu coração, eu estarei em pecado também. Eu também estarei errada. E eu vou falar uma coisa pra você, mulher, motivo pra você julgar os outros, você sempre vai ter. Você sempre vai ter algum motivo para julgar alguém, mas a gente não pode ser guiada pelos motivos, pelas nossas emoções. A gente deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então que essa palavra você guarde hoje no seu coração. Próxima vez que você julgar alguém, né, que você esteja alerta, que você esteja vigilante de pensar nisso. Pensar que um dia você também, né, esteve em pecado. Um dia você também, né, esteve no mundo de mentira e foi liberta. Então olhe com misericórdia para outra pessoa. Olhe com compaixão. Olhe sabendo que aquela pessoa precisa de Jesus Cristo na vida dela. Que talvez ela talvez nunca tenha sido evangelizada, talvez ela nunca tenha conhecido esse amor. E talvez aquilo só mostre o tamanho do vazio, né? O comportamento dela só mostra o tamanho do vazio que ela tem no coração dela, tá bom? Então olhemos para os outros com misericórdia. Vamos também continuar lendo. Lá no versículo 4 fala assim: não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Então a bondade de Deus, ela não nos dá liberdade, né? Ela não nos dá abertura. Não vou falar liberdade, liberdade não é a palavra certa. Então a bondade de Deus, ela não nos dá abertura para viver em pecado, para viver conforme a nossa vontade. Mas a bondade de Deus, ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta de uma vida aprisionada pelos nossos próprios desejos. Então, do que Jesus me libertou? Jesus me libertou de mim mesma. Jesus te libertou de você mesma. Essa é a liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo, né? Uma vida livre do pecado e da condenação do pecado. Então a bondade de Deus não nos dá abertura para viver conforme a gente quer, conforme os nossos desejos egoístas, mas nos dá a liberdade de ser livres do pecado, livres de nós mesmas. E tem outro comentário aqui na minha Bíblia da Mulher Virtuosa que eu quero ler para você também, porque eu achei muito interessante. O infinito amor de Deus abre espaço para o nosso arrependimento. Então, o infinito amor de Deus, ele abre, né? Ele dá abertura para o nosso arrependimento. E não para considerarmos que pela sua bondade não haverá juízo. Então, olha só, o amor de Deus, ele nos dá abertura para o arrependimento. Então, porque ele nos ama, né? Ele nos conduz para o arrependimento. E não para uma vida em que você acha que que não vai ter juízo. Porque Jesus também é amor. Jesus é amor, mas Deus também é justiça. Ele é amor. Deus é amor, mas ele é justiça. O amor de Deus se manifesta nos conduzindo e nos dando a oportunidade para o arrependimento.
Não importa o nosso passado, não importa o tamanho dos nossos erros. Ele nos dá a oportunidade para arrependimento. É nisso que se manifesta o amor de Deus. Mas ele também é justiça. Se você não se arrepende, você não tem perdão. Ok? Então, para ter o perdão de Deus é necessário o quê? Um arrependimento, uma mudança, uma transformação. Não adianta você levantar a mão e falar: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sair do culto e continuar a sua vida do jeito que tá. Não se arrepender dos seus pecados, não se arrepender dos seus erros e continuar vivendo o mesmo tipo de vida. Isso não é salvação, né? Essa não é a verdadeira salvação. A salvação, né, nos leva para uma transformação de mentalidade, transformação no caráter, transformação de comportamento, uma transformação geral, em todos os níveis. Corpo, mente e espírito, tá bom? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, a transformação, ela é completa, é em todos os nossos níveis, é em todas as esferas da nossa vida. Então, a forma como eu penso muda, a forma como eu me comporto muda e a forma e o meu coração também muda, é uma transformação também dentro do coração, tá bom? Vamos continuar lendo então. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará a cada um de acordo com seus atos. Dará a vida eterna àqueles que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Então, por que ele está se dirigindo aos judeus? Porque os judeus se consideravam um povo predileto, que eles estavam acima dos gentios. E aqui Paulo fala: não existe favoritismo. O povo de Deus é todos aqueles que se rendem, que se arrependem dos seus pecados e decidem conduzir uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então não é porque você tem uma nacionalidade e está falando desse jeito para os judeus. Não é porque vocês têm essa nacionalidade, porque vocês nasceram judeus, que vocês estão fora da regra, que vocês estão fora, né, da justiça de Deus. Não, senhor. Então, todos aqueles... Mas aí você fala: Lidiane, mas a salvação não é por obras. Não é por obras. A salvação é pela graça. Não são as obras que nos salvam, mas é a graça de Deus. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez por mim, para que ninguém se glorie, né? Então, não é mérito meu a salvação, mas é o que Jesus fez por mim. Porém, uma pessoa salva apresenta boas obras. Concorda comigo? E é o que a palavra de Deus diz: uma pessoa salva, ela apresenta boas obras. Uma pessoa salva, uma pessoa que verdadeiramente se rende a Jesus Cristo, ela busca o conserto, ela busca o arrependimento e ela busca mudar de vida. Porque as obras, elas são consequências de uma vida rendida a Jesus, né? Então, para mim, a presença do Espírito Santo em alguém, a maior prova que o Espírito Santo habita na vida de alguém é a transformação daquela pessoa. Transformação de mente, transformação de caráter, transformação de comportamento. Aí você vê que realmente aquela pessoa carrega o Espírito Santo dentro dela, porque ela mudou completamente, né? Então, ela não comete os mesmos erros, ela não busca viver da mesma forma, ela tá sempre buscando se corrigir, ela tá sempre buscando se aperfeiçoar em Deus. Essa pessoa é a pessoa salva. Então, óbvio que as obras não nos salvam. A salvação não é pelas obras. Não é aquilo que eu faço. É o que Jesus já fez por mim. Porém, quando eu, de fato, sou uma mulher convertida de verdade, é inevitável que eu apresente boas obras. É inevitável a minha transformação. É inevitável a minha mudança de mentalidade, de atitude, de caráter. Ok? Então aqui ele fala: pois Deus não age com favoritismo. Então Paulo está dizendo: não existe isso de favoritismo, não existe isso de uma nacionalidade, de uma nação escolhida por Deus. Não existe mais isso, porque Jesus veio para os judeus e para os gentios.
Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é o que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam e lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Jesus Cristo, de acordo com as boas novas que anunciam. Então ele está dizendo aqui, não adianta porque você acha que você conhece a lei, que você conhece tudo, né? Que você tem o conhecimento da lei, que você é superior ao outro. Porque às vezes o outro que não conhece pratica o que você conhece e não pratica. Então isso é muito sério, isso serve para nós também. Não adianta a gente conhecer a palavra de Deus e a gente não praticar a palavra de Deus. E isso não adianta nada. Porque às vezes a pessoa que não conhece tanto como nós conhecemos, pratica a palavra, vive a palavra e a gente não vive. E isso é muito sério. Se você conhece, né, não adianta você conhecer a Bíblia inteira, ter lido a Bíblia inteira, mas não praticar o que a Bíblia diz. Isso é muito sério, né? Você ter o conhecimento e não colocar em prática é a mesma coisa que se você não tivesse, se você não conhecesse. Então, sim, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas conhecer a palavra de Deus para praticá-la. Não é conhecer a palavra de Deus para você se ensorbecer disso, para você ficar soberbo e falar, eu conheço, eu tenho versículos decorados, eu sei citar as passagens bíblicas, mas e aí? Você coloca esse conhecimento em prática? Você vive aquilo que você conhece? Porque se você não vive o que você conhece, não adianta nada conhecer. Então nós estudamos a palavra de Deus para quê? Para transformar a nossa vida. É para nós mesmas, né? Ser praticantes, exatamente, não apenas ouvintes, mas colocar aquele conhecimento que nós recebemos em prática, tá bom? Continuando lendo, versículo 17, tá? Você que se diz judeu se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído na sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, aí vem a exortação, olha só. Pois bem, você que conhece muito a palavra de Deus, se considera luz, se considera um guia para os cegos, pois bem, se você ensina aos outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Uau! Aí aqui fica pesado, né, mulher? Porque aqui ele está confrontando a hipocrisia dos judeus, que se consideravam melhores porque conheciam a lei de Deus, né? E porque ensinavam a lei de Deus. E aí, Paulo, por que vocês não ensinam a vocês mesmos? Por que vocês não pregam para vocês mesmos? Porque tudo aquilo que vocês dizem para as pessoas fazerem, não fazerem, vocês estão cometendo. Então, esse é o grande perigo. Isso é muito sério, é verdade, Roseli, é muito sério isso. Será que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando? Será que a nossa vida é um testemunho da palavra de Deus, é um testemunho daquilo que a gente prega? Isso é tão sério, isso deve gerar um temor muito grande no nosso coração. Muito grande no nosso coração. A gente não pode pregar aquilo que a gente não vive. A gente não pode ministrar na vida do outro aquilo que não é realidade na nossa vida. Senão nós estaremos caindo em hipocrisia, sendo hipócritas. E aqui fala, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês, né? E hoje a gente pode dizer, muitos não convertidos, muitos que estão no mundo blasfemam o nome
nome de Deus por nossa causa, porque nós não somos testemunhos vivos da palavra de Deus. E a gente precisa realmente ter isso em mente. Será que nós estamos envergonhando o evangelho? Exatamente, Carla. Será que nós estamos envergonhando o evangelho com as outras atitudes? Porque muitas vezes você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Você é o evangelho que as pessoas vão ler. Talvez a pessoa nunca vai abrir uma Bíblia, mas a sua vida vai ser um testemunho para ela. A sua vida vai falar de Jesus. A sua vida vai falar, vai ministrar na vida daquela pessoa, de acordo com aquilo que você, como você se comportar. Isso é tão sério, a gente precisa mesmo, sabe? Olhar para dentro de nós e nos arrepender disso, nos arrepender muitas vezes da nossa hipocrisia, de ministrar para as pessoas aquilo que a gente não vive. Não é verdade? Porque a gente tem o conhecimento, mas o conhecimento é vazio sem a prática, né? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é vazia. A fé sem obras é realmente vazia. Se você acredita na palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, mas você não pratica a palavra de Deus, a sua fé é vazia. Se o seu conhecimento não transforma a sua vida, não transforma a vida das pessoas à sua volta, o seu conhecimento é em vão, o seu conhecimento é inútil, né? O nosso conhecimento precisa ser colocado em prática. O nosso conhecimento precisa, de fato, ser traduzido em uma vida rendida ao Senhor. Uma vida, né, que busca ser como Jesus é, né? Pessoa humilde, mansa de coração, que busca esse aperfeiçoamento todos os dias, né? Que entende que precisa de mudança todos os dias e busca isso todos os dias. Amém? Vamos continuar então agora, versículo 25. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente, ou seja, a aparência, né, de ser uma pessoa espiritual, ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. E aí é que ele está falando aqui, né, da questão da circuncisão. Então os judeus se consideravam superiores porque eles eram circuncidados, né, que era o sinal da aliança que eles tinham, do relacionamento especial que eles tinham com Deus. E aí Paulo está falando, não adianta nada você ser você tem o exterior judeu, mas dentro de você, né, o verdadeiro judeu, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus tem essa aliança no coração. Não é algo exterior, né? Então não adianta nós termos essa aparência, né, de sermos pessoas cristãs e muitas vezes o nosso cristianismo tá só na aparência, se aqui dentro não tiver também, né, esse coração rendido ao Senhor. Então é de dentro para fora, mulher de Deus. É de dentro para fora. O nosso exterior precisa refletir o nosso interior, né? Um coração humilde e manso, um coração rendido, um coração arrependido, um coração que é sedento por Deus e que quer mais de Deus todos os dias e que quer de fato, deseja de todo o coração ser essa pessoa, né, que dá bom testemunho, que glorifica a Deus com a sua vida, o louvor. Nós louvamos a Deus não apenas quando nós cantamos uma canção, mas principalmente louvamos e adoramos a Deus com a nossa vida, né, com o nosso testemunho, com a forma como nós reagimos às circunstâncias difíceis, com a forma como nós tratamos as pessoas, lidamos, a forma como a gente trata nossos filhos, a forma como a gente trata o nosso marido, a forma como nós tratamos os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas, né? E essa palavra é pra mim também. Alguém comentou aqui, a Paula, nossa, tomei um choque de realidade. Esse choque de realidade também é pra mim, porque eu penso que tudo que eu ministro aqui, primeiro é pra mim, né? Primeiro é uma palavra para mim mesma, para que eu me conserte, eu me corrija e para que eu possa ser
verdadeira, né? Verdadeira, não apenas, principalmente porque eu estou aqui falando a palavra de Deus para vocês. Isso não pode ser da boca para fora, isso tem que ser algo que gere em mim, no meu coração, arrependimento e uma necessidade de ser aperfeiçoada em Cristo, de ser realmente uma mulher segundo o coração de Deus, que todas nós podemos levar essa palavra nos nossos corações e orar hoje, pedindo para o Senhor realmente nos perdoar, né? Da nossa soberba, do nosso julgamento, e nos perdoar às vezes do tempo, né? Dos momentos em que nós realmente não damos bom testemunho, não estamos refletindo a luz de Jesus nas nossas vidas. A boa notícia é que Ele é bom para gerar em nós, a bondade de Deus gera em nós esse arrependimento. Porque Ele é bom, Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender, de nos consertar, né? E de seguir um caminho que agrade a Ele. Amém? Nós vamos orar por isso agora. Então, se você puder, você fecha os seus olhos. Mas se você não puder, tudo bem, tá? Apenas concorde em fé comigo, né? Com o coração rendido e contrito, quebrantado na presença dEle. Amém? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Essa palavra de hoje foi tão dura, Senhor, mas tão necessária aos nossos corações. Nós não queremos ser uma mentira, não queremos ser hipócritas, não queremos, Pai, envergonhar o teu nome e o teu evangelho. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós nos arrependemos de todos os momentos em que nós não damos bons testemunhos. Nos arrependemos do nosso orgulho, nos arrependemos da nossa soberba, nos arrependemos da nossa hipocrisia, nos arrependemos dos nossos julgamentos, dos nossos olhos que muitas vezes não são bons. Olham para o outro com soberba, com orgulho, com maldade. Senhor, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã e pedimos que o Seu Espírito Santo nos conduza a uma vida que Te agrade, a uma vida de conversão verdadeira e genuína. Pai, queremos ser de verdade, queremos ser mulheres segundo o Teu coração, mulheres que não apenas conhecem a Tua palavra, mas que vivem a Tua palavra, que praticam a Tua palavra. Nos ajuda a ser mulheres melhores, amigas melhores, filhas melhores, mães melhores, esposas melhores, vizinhas melhores. Nos ajuda, Senhor, a ser mulheres que refletem a Tua luz. Que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer a Tua imagem, e reconhecer a Tua presença, e reconhecer que de fato nós somos mulheres transformadas, e desejarem essa transformação na vida delas também, que nós possamos ser essa Bíblia aberta, que as pessoas leem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém, glória a Deus. Muito obrigada pela tua presença hoje, mulher de Deus. Gratidão pela vida de cada mulher que me acompanhou aqui. Se você não acompanhou a live completa, não tem problema, tá bom? Eu vou colocar ela daqui a pouquinho lá no YouTube, disponível para vocês também. Então, se você quiser assistir de novo, você pode assistir de novo. E quero pedir para você compartilhar com outras mulheres essa live, enviar para outras mulheres essa live, porque eu acredito que essa palavra é muito importante para os dias de hoje. Amém? Muito obrigada pela sua companhia. Quero lembrar você que a nossa próxima live vai ser na sexta-feira, às 10 horas da manhã. E eu aguardo você, então, para mais uma live devocional aqui juntinhas. Convide outras mulheres para estarem conosco na sexta-feira também, tá bom? Beijo no seu coração e até sexta-feira.